Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre os sistemas dos organismos. Nos limitaremos a falar sobre o sistema cardiovascular, o sistema linfático e o sistema imunológico. Primeiro falaremos sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, na verdade, ele está aí junto com o sistema linfático. Bom, mas primeiro falaremos do sistema cardiovascular. A função de circulação é realizada pelo sistema cardiovascular, que é dividido em dois distritos. No caso, o sanguíneo, que é a circulação do sangue, e o linfático, que é a circulação da linfa. Veremos primeiro o sanguíneo, né? E em seguida o linfático. Bom, no distrito sanguíneo, ou sistema vascular sanguíneo, encontra-se o coração, que é o órgão central da circulação. O coração ele é um órgão muscular, né, que impulsiona o sangue para os vasos denominados artérias. Bem, o coração, ele, assim como nos demais mamíferos, o coração humano ele tem 4 câmeras distintas, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, entre esses átrios, existem válvulas, que essas válvulas elas possuem a importância de fazer com que o sangue, e de impedir que o sangue retorne ao ser jorrado do coração, né, que ele siga o fluxo e não retorne, impedindo, de certa forma, o refluxo do sangue, ou seja, que ele volte para onde ele estava, mas que ele siga o fluxo. Bom, e essas válvulas, elas estão localizadas entre o átrio direito e o ventrículo direito, encontra-se a válvula denominada atrioventricular direita, porque está entre as duas estruturas. Mais à frente teremos uma imagem que vai mostrar. E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, há a válvula atrioventricular esquerda, né? Que essas válvulas são importantes para impedir o refluxo sanguíneo, que o sangue volte. Na abertura da artéria pulmonar, no ventrículo direito, há a válvula pulmonar. E na abertura da aorta, no ventrículo esquerdo, encontra-se também a válvula aórtica. Elas impedem o retorno do sangue aos ventrículos do coração. Bom, como eu havia falado, a imagenzinha aqui mostrando as estruturas do coração, que foi falado, né? Temos o átrio esquerdo aqui, o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, a veia cava inferior, o átrio direito. E na outra imagem temos um corte transversal onde podemos visualizar as válvulas que foram mencionadas. Bom, temos a válvula pulmonar, a válvula aórtica, a válvula atrioventricular esquerda e a válvula atrioventricular direita. E essas válvulas, elas ficam localizadas aí em posições estratégicas de saída do sangue, né? Onde o sangue ele é jorrado, ele vai ser mandado do coração para as veias e artérias, né? Para as artérias. E essas válvulas vão se fechar, impedindo que o sangue retorne. Temos aí mais uma imagenzinha com algumas estruturas do sangue, do coração. Bem, no coração o sangue chega venoso ao átrio direito, do coração pelas veias cavas, passa para o ventrículo direito e é conduzido para a artéria pulmonar. E ela conduz o sangue, esse sangue venoso, para os pulmões, onde será oxigenado, né, lá nos pulmões, recebe o oxigênio. E o sangue agora arterial, ele deixa de ser venoso e passa a ser arterial, retorna para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. E deste mesmo, do átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e para a artéria aorta, que leva o sangue arterial para ser distribuído por todo o corpo. Então, depois de todo esse percursozinho, chegando na aorta, o sangue que era venoso passa a ser arterial, ele é oxigenado no pulmão e depois de chegar na aorta, ele vai ser distribuído para as partes do corpo.
E o coração de uma pessoa adulta tem 300 gramas em média e o volume aproximado da mão fechada do indivíduo, formato de um punho, né? Esse órgão ele é capaz de impulsionar para o corpo cerca de 70 ml de sangue a cada contração. Então, a cada contração daquela, essa quantidade de sangue é liberada. Consegue impulsionar, né? 70 ml. Os movimentos de contração do músculo do coração são denominados sístoles e os movimentos de relaxamento, diástoles. Então, a sístole, coração contrai. Diástole, coração relaxa. Sístole e diástole. Temos também uma estruturazinha aqui do coração que é chamado de nó sinoatrial, que tem relação direta com os batimentos do coração, né? Esses batimentos. Bom, vamos entender. Os batimentos cardíacos na espécie humana, eles são originados por fenômenos biogênicos, que são provenientes do próprio músculo, né? No caso do próprio músculo do coração. Existem dois nós, né? Como está ilustrado na imagenzinha aqui, temos esses dois nós, que é o nó atrioventricular e o nó sinoatrial. Bom, esses nó, há dois nós, né? O nó sinoatrial e o atrioventricular. O nó sinoatrial ele atua como o marca-passo e determina a contração dos átrios. Desse nó partem impulsos elétricos em direção ao nó atrioventricular. E esse nó atrioventricular, ele transmite esses impulsos a fibras condutoras que determinam a sístole do ventrículo. Aqui está representando, temos um esquemazinho da circulação do sangue, as veias e as artérias e como que é distribuído o sangue venoso e o sangue arterial, né, para todo o corpo. Temos também um esquemazinho legal da estrutura dos vasos sanguíneos, que é bem da hora. Bem, as artérias e veias. As artérias, elas apresentam musculatura não estriada muito desenvolvida. Isso se deve pelo fato de a pressão do sangue nestas ser maior. O sangue, ele tem uma pressão maior nessas artérias, né? Por isso elas precisam ter uma estrutura mais fortificada. Então, elas têm um músculo não estriado, uma musculatura não estriada muito desenvolvida e que isso lhe dá a capacidade de suportar a pressão exercida pelo sangue ao sair do coração. Então, no caso, o sangue, quando sai do coração, ele tem uma pressão muito grande, né? Por isso que essas veias precisam possuir um calibre bem, uma resistência, digamos assim, para suportar essa pressão. Já nas veias, a musculatura não estriada ela é menos desenvolvida. E, no caso, como é menos desenvolvida, uma outra estrutura vai participar aí, né, para poder realizar a condução do sangue, que é a musculatura esquelética. Como dá para ver aí no esquemazinho, a musculatura esquelética aí contraída e a musculatura esquelética relaxada e o estado de repouso, como que fica, né? Essas estruturas por onde os vasos, o sangue circula. Temos mais um esquemazinho do percurso do sangue, por onde ele percorre aí, e o sangue. O sangue, o sangue que circula nas artérias, nos capilares sanguíneos e nas veias, reúne as características de um tecido conjuntivo.
Bom, então, aqui basicamente nessa imagenzinha está ilustrando as partes que constituem o sangue. Temos o plasma sanguíneo, né? O plasma sanguíneo, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, plaquetas e linfócito, monócito, leucócito eosinófilo e basófilo. São os componentes aí do sangue. Bem, e por fim eu trouxe aqui algumas doenças que são relacionadas com o sistema cardiovascular, né? Que eu acredito que são muito conhecidas, já tenhamos ouvido aí. Temos o primeiro, claro, a pressão alta, né? A pressão alta é um tipo de condição cardiovascular que se caracteriza pelo elevado nível da pressão arterial. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, SBH, 32% dos brasileiros adultos, cerca de 36 milhões de pessoas, têm hipertensão. Bom, a hipertensão, ou pressão alta, né, ela é determinada pelos níveis da pressão arterial. Para melhor compreensão da doença, é preciso entender o valor mínimo para que ocorra o aumento da pressão. Se o resultado do exame for igual ou superior a 14/9, é constatado um elevado nível da pressão arterial. Bom, esse valor faz com que haja um esforço excessivo do coração. No caso, vai fazer com que o coração trabalhe mais, né? Além da sua capacidade. Vai forçar. Se o sistema cardíaco ele for sobrecarregado pelo problema, o risco do paciente sofrer um acidente vascular cerebral, infarto ou aneurisma aumenta. Apesar de ser uma doença crônica, sem cura, né, no caso, ela pode ser controlada. Ou seja, não tem cura, mas pode ser controlada com alguns procedimentos. O cardiologista, no caso, né, como é algo bem complexo, não pode simplesmente chegar... precisa de uma pessoa especializada, né, no caso o cardiologista, claro, né, para passar as orientações de como controlar essa doença. A próxima é o ataque cardíaco em si, né, o infarto. Um dos problemas mais comuns no que se refere às doenças cardiovasculares é o infarto, né, que se caracteriza pelo bloqueio do fluxo sanguíneo. O ataque cardíaco, ele pode, por se tratar de uma emergência médica, os sintomas devem ser levados em consideração o quanto antes. Podem aparecer sintomas leves. Existem alguns sintomas que podem ser percebidos bem antes do problema se agravar. Por exemplo, a dor no peito, o desconforto irradiado para braços e costas, formigamento, né, nos membros superiores, a falta de ar, sudorese, excesso de suor, palidez, tontura, pode ser indicativos de um ataque cardíaco. Bom, o tratamento emergencial consiste no restabelecimento do fluxo sanguíneo. E o próximo é a arritmia cardíaca, que, como o próprio nome diz, a arritmia é um descontrole no ritmo dos batimentos do coração. Quando há uma alteração no batimento, né? Seja de forma descompassada, ou acelerada, ou lenta. No caso, a arritmia ela consiste tanto no ritmo mais lento do coração, ou ele ser acelerado demais. Normalmente a frequência do coração, do batimento em uma pessoa saudável é de 60 a 100 BPM, batimentos por minuto. A arritmia cardíaca pode ser classificada como
benigna ou maligna. No primeiro caso, a alteração do ritmo cardíaco não altera o desempenho cardíaco. Pode ser controlada com a administração de medicamentos e com exercícios físicos. Já a maligna concentra o maior número de mortes, já que o desgaste físico contribui para o comprometimento do coração.